Olá, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como que foi o final de semana? Descansou bastante? Fez todas as tarefinhas? Vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Primeiro com língua portuguesa, fazendo a correção da atividade da página 53 do livro. Essa atividade ela é toda baseada no conteúdo das palavras com QU. Eu gostaria de reforçar com vocês que sempre que o QU estiver acompanhado das vogais A ou O, nós escutamos o som do U na pronúncia. Por exemplo, aquoso, aquário. Porém, quando estiver acompanhado das vogais E ou I, a gente não escuta a pronúncia do U, tá? Que seria o caso, por exemplo, aquilo ou quero, tá? Daí eu lancei um desafio ontem. Só a Tarsila cumpriu esse desafio até agora. Eu tô esperando o restante dos vídeos, hein? Pra vocês falarem trava-línguas pra mim. Caso não encontre trava-língua, pode estar utilizando do livro mesmo, tá? Sobre o cacá. Então não tem problema. Eu vou fazer a correção das atividades, tá? Já tá um pouquinho adiantado aqui, é só ir preenchendo e explicando o conteúdo. E vamos comigo. Então vamos lá. Na número 1, ele pede para vocês completarem as frases das alternativas A, B, C e D com as palavras que tem dentro do quadradinho, certo? As palavras são quarentena, quitutes, quartel, máquina, aquário, quintal e leque, tá? Então, na letra A, diz o seguinte: o da vovó caiu dentro do alguma coisa. Então, as palavrinhas que nós vamos utilizar para completar são as seguintes: o leque. Aí eu vou colocar 3 pontinhos, porque vem o restante da frase, tá? O leque da vovó caiu dentro do aquário. Certo? Então essa aqui é a correção da letra A. O leque da vovó caiu dentro do aquário. Então são essas duas palavras. Vocês vão pegar lá no quadradinho e vai dar uma riscadinha nelas ou marcar, fazer um X, alguma coisa, para identificar que nós já utilizamos essas palavras. Depois vem a letra B. O pelotão com soldados marchava para o As palavras que nós vamos utilizar para completar aqui são 40 e quartel. Aí a frase fica: o pelotão com 40 soldados marchava para o quartel. Então vocês vão pegar lá no quadrinho e vão riscar as palavras 40 e quartel. Na letra C, a frase fica da seguinte forma: a máquina de lavar roupas está lá no fundo do quintal. Vou estar escrevendo aqui. A máquina de lavar roupas está no fundo do quintal. E letra D. Como são gostosos os quitutes da titia. Certo? Então observem que nenhuma palavra se repete, tá? Cada palavra nós utilizamos apenas uma única vez. Então essa aqui é a correção da número 1. Na número 2, ele pede para vocês observarem as palavras do quadro. As palavras são quadro, querida, máquina e ventríloco. Daí ele pede para você responder. Na letra A, o som do U aparece em todas as palavras? Não.
Então, nós vamos lá e vai colocar um não. Por quê, tia Gabi? Por quê? Na palavra quadro, eu escuto o U. Na palavra querida, eu não ouço a pronúncia do U. Então, a resposta é não, porque, por exemplo, no caso da querida e da máquina, não se escuta a pronúncia do U. Na letra B, ele vem perguntando quais são as palavras em que o som do U aparece. Daí nós vamos escrever essas palavras. As palavrinhas são quadro, e ventríloco. Certo? Na número 3, ele pede para vocês marcarem os quadradinhos, tá? Fazer um X no quadradinho das palavras onde a vogal U não é pronunciada, onde não se escuta a vogal U, tá? Então vamos lá. Na palavra quadro, que é esse primeiro quadradinho, eu escuto o U, quadro. Na palavra maquete, que é essa de baixo, eu não escuto o som do U. Então eu venho e faço um X nele. Na palavra 4, que está embaixo de maquete, eu escuto. Então eu não vou fazer esse X. Aqui eu não escuto o som do X, do U. Então eu venho aqui e faço X. Quiabo, que é a de baixo, eu também não percebo o som do U. Então eu vou marcar um X. E querosene, também não se percebe o som do U. Então eu venho e faço um X. Os quadradinhos estão na mesma ordem do livro de vocês. Então vocês só vão vir conferindo se os X de vocês estão corretos, tá? Daí, para finalizar esse conteúdo, saber se vocês realmente entenderam direitinho, se ficaram com alguma dúvida, eu vou estar passando para vocês responderem em casa, né? Finalizar, no caso, as atividades da página 54 e 55. Na página 54, na número 4, ele pede para vocês lerem as palavras e classificar elas corretamente. Então, para vocês conseguirem classificar, vocês vão ter que ler essas palavras em voz alta, tá? Daí você vai ler ela em voz alta. Nas primeiras 2 linhas, ele pede para você escrever as palavras em que você percebe a pronúncia da letra U. Por exemplo, aquário. Na palavra aquário, eu percebo que tem a letra U. Então, eu vou escrever ela nessa primeira linha. Palavras com pronúncia da letra U. Na segunda parte, da número 4, ele pede para vocês colocarem as palavras que não têm a pronúncia da letra U. Que é, por exemplo, o caso do quilo. Que aí vocês podem escrever o quilo, onde não tem a pronúncia do U. Tá? Então, essa é a número 4 que vocês vão fazer aí, que é se classificar o que tem e o que não tem a pronúncia do U. Na número 5, ele pede para vocês juntarem as sílabas, tá? Para poder formar as palavras. Todas essas palavras têm o que o U, tá? Então, vocês não vão conseguir formar uma palavra que não tem essa sílaba com o que o U, tá? Na número 6, ele pede para vocês completarem as palavras com qua, que ou que. Por exemplo, no caso do A, ele tem es e termina com o. Então, seria esqualo, esquelo ou esquilo. Daí, vocês vão fazer o restante das alternativas também com essa junção da sílaba, tá? Para poder formar a palavra correta. Na número 7, ele pede para vocês completarem as frases com as palavrinhas do quadro, bem parecido com o que nós fizemos aqui na número 1, tá bom? E na número 5, vocês vão observar aqui que tem a imagem de um barco, e aí vem o barco pequeno e o diminutivo dessa palavra. O que é diminutivo? É quando eu pronuncio de uma forma que dá a ideia de que ele é bem pequenininho. Por exemplo, no caso do barco, barquinho.
mesa, mesinha. Então, vocês vão fazer isso com todas as palavras. A vaca pequena, o macaco pequeno, caneca pequena e boca pequena. Como que eu pronuncio essas palavras no diminutivo? Como foi o caso do barquinho. Barco pequeno que virou um barquinho. Então, vocês vão completar também seguindo o exemplo. Essas são as 2 páginas de atividade que tem para vocês responderem em casa. Vão ser as únicas atividades que eu vou passar para vocês fazerem hoje, além do vídeo que eu pedi ontem com o trava-língua, tá? Então, quem não puder aí pesquisar, quem não tiver como pesquisar um trava-língua, pode estar utilizando o que vem na atividade do livro sobre o Cacá, tá bom? Um beijo, até daqui a pouco na aula de matemática. Tchau, tchau! Segue aqui nessa foto, pessoal, a correção das atividades, tá? Para que vocês possam estar corrigindo melhor aí no livro de vocês. E também a página das atividades que vocês vão estar realizando agora, tá? Página 54 e 55 do livro de língua portuguesa. Tchau, tchau!